Dando continuidade, porque chegou uma ligação e rompeu aí o vídeo que nós estávamos gravando, e vamos continuar esse estudo aqui sobre a Bíblia Sagrada. Então, escolhas determinam o nosso destino. Então, se tem algo na Bíblia que pede para que seja rejeitado, é uma escolha sua. Por isso que Jesus diz, olha, tem dois caminhos, o estreito e o largo. O largo te leva à perdição, à morte. O estreito, poucos acharão a entrada, que é justamente essa luta de poder desenvolver dentro de si a vontade de largar o mundo e as coisas do mundo que nos proporcionam a destruição em vários sentidos da vida, que nos proporcionam o afastamento de Deus, que nos desfalece na fé e que nos leva ao ponto, devido ao desgaste das derrotas vividas, até mesmo tirar sua própria vida. Por que fazer isso? Por que não largar tudo isso por algo maior, por algo melhor? Você já parou para pensar? Um cigarro, uma garrafa de bebida, um momento extra de prazeres do mundo, isso te levar à morte eterna, podendo ser largado para ser envolvido nos braços de Jesus e obter a vida eterna segundo a promessa de sua palavra. Então é mais difícil para você, é duro para você largar tudo isso. E o que é que você está fazendo na igreja? O que é que você está fazendo com sua fé? Você quer ir para o céu porque você diz que tem fé em Deus? Porque você tem fé em Cristo? Como? Que garantia você tem que você vai desenvolver a fé, irmão? Ela só é desenvolvida a partir do momento em que você começa a ter uma comunhão diária com Jesus Cristo. Que teu coração vai ser preenchido do verdadeiro amor e o engano vai se retirando, dando lugar daquele que sempre deveria estar em primeiro no seu coração. Por que é que você sente dificuldades de seguir a Jesus e é tão fácil de desenvolver uma fé? Eu não acredito nisso. Não vou tirar a sua medida de fé pela minha. Pela minha não vou formar a sua medida de fé. Fé é quando nós temos essa comunhão. Amar, nós amamos aquele que conhecemos. Se você não conhece Cristo, se você não lê a palavra, você não pode dizer que conhece Jesus. A gente conhece aquele que ama. A gente ama aquele que conhece, melhor dizendo. E para mim conhecer Jesus, eu preciso me alimentar da sua palavra, dos seus conselhos, das suas advertências, do seu chamado. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A promessa de segurança, de alívio, de fortaleza para mim e para você é Cristo Jesus. A paz que você vai procurar nesse mundo não vai encontrar, porque não tem, não há. Você tem disputa, amigo, todos os dias. Pessoas querendo te puxar para baixo, batendo nas tuas costas como se fossem verdadeiros amigos. Temos amigos de considerações, de respeito, de dividir momentos de alegria, até mesmo de tristeza. Mas o verdadeiro amigo que não rouba nada seu e que nem amigo seu esperando nada em troca é Cristo Jesus, porque Ele é o autor da nossa vida. Amém? Vamos seguir em frente. Que outro benefício recebe o estudante da Bíblia, das Escrituras? Através da Bíblia encontramos a vida eterna e ela testifica do Salvador Cristo Jesus. A Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, Jesus é o eixo, é o centro. É o centro tanto do Velho como do Novo Testamento. Jesus é o personagem principal da Bíblia. O Velho Testamento já apontava em suas operações e suas ações esse Cristo que viria lá na frente. Cada página da Bíblia revela o seu amor e seu desejo de nos salvar.
Lendo-a, encontramos um caminho da salvação. O que acabei de dizer para você. E outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? João 16:13, João 8:32. O Espírito Santo, quando vier, porém, nos revelará a verdade, toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Interessante essa mensagem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então significa que eu estou aprisionado em alguma coisa, se a verdade vem para me libertar. Então eu preciso saber o que é isso. E como é que eu vou conseguir saber o que é isso? Quando você tem esse estudo da palavra. Quando você passa a receber o Espírito Santo, dando discernimento, dando iluminação do que é verdade e do que é mentira. Do que é verdadeiro e do que é falso. Do que é real e do que é uma farsa, um engano. E isso está assolado aqui nesse planeta. Muitas pessoas estão decorrendo para uma farsa inocentemente. Por quê? Porque não detêm o conhecimento da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e a verdade é que nos liberta. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Homens santos falaram da parte de Deus, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Você pode encontrar isso na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Quem foi? O Espírito Santo, não é? Eles foram guiados pelo Espírito Santo. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Somente o Velho Testamento? Somente o Novo Testamento? Toda a Bíblia, não é? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Que parte da Bíblia foi escrita por autores humanos? Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Você conhece? Você sabe? Qual é a única coisa que a Bíblia mostra que não foi escrita por homens? Foi citada por homens, mas não escrita. Está citado na Bíblia, mas não foi escrita por homens. Você conhece? Você sabe o que foi? Está em Êxodo, capítulo 31, verso 18. Diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos é inspiração divina, próprio Deus escrevendo, o próprio Deus entregando a lei aos homens para que sua lei moral seja conduzida por toda a humanidade, por todas as gerações. Mas em nossos dias, os mandamentos de Deus têm sido descartados por muitas igrejas. O mandamento de Deus foi modificado 3 mandamentos no tempo depois da morte de Jesus, no concílio em 321 depois da morte de Jesus Cristo. O sistema romano ele adulterou a palavra de Deus, colocando no livro do catecismo 3 mudanças dentro dos 10 mandamentos de Deus. Isso é um assunto para outro momento. No livro do catecismo, quando você pegar os 10 mandamentos de Deus, você não vai encontrar os mesmos 10 que estão em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Pasme, você que é católico, que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, compare e questione. Se ninguém pode mudar o que Deus escreveu, se ninguém pode mudar o que Deus falou, por que que o sistema alterou os 10 mandamentos de Deus? Ninguém pode alterar o que Deus escreveu. Isaías 40, verso 8. E Deus não altera o que os seus lábios pronunciou, porque Deus também citou os 10 mandamentos ao ponto da terra tremer. E as pessoas ficaram temendo a morte e pediram para que Moisés falasse ao invés de Deus falar. Isso aí está em Salmo 89, 34.
Então veja que os mandamentos de Deus são eternos e devem ser buscados no seu cumprimento. Quem guarda os mandamentos de Deus agrada a quem? A Deus ou a Satanás? A Deus. Imagine os cristãos sem os 10 mandamentos. Seria a mesma coisa numa sociedade sem a lei civil. Que desmantelo seria, não é? Mesmo tendo os 10 mandamentos para ser guardado, a sociedade vive como vive, principalmente os cristãos, vivem em desordem, vivem cometendo pecado, porque você sabe o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Então veja a importância. Só existe o pecado se existir a lei, os 10 mandamentos. Se não existir os 10 mandamentos, não há lei. Você pode fazer o que quiser. Você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar, você pode dar falso testemunho, você pode desonrar até Deus, não tem problema nenhum. Imagine se cabe isso na sua cabeça, que na minha não cabe. Algo que Deus escreveu sempre será eterno e sempre será sagrado. Porque parte da Bíblia não foi escrita, lembra? Êxodo 31, 18, não foi escrita por homens ou por Deus, os 10 mandamentos. Grave isso, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Está alguém autorizado? Aí vem agora o que fizeram. Existe alguma autorização dada por Deus para que uma instituição religiosa ou o próprio homem em sua cadeia individual possa alterar qualquer coisa da palavra de Deus, possa fazer qualquer tipo de exclusão ou incluir ou adicionar? Vamos ver o que diz Apocalipse, verso 28, 19, Malaquias 3, verso 6. Malaquias 3, verso 6 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vos, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A palavra de Deus, ele diz que ele é um homem que não muda. Deus disse: eu não mudo o que eu falo, eu não volto atrás. E Apocalipse 22, 18 diz o seguinte: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas neste livro. Veja que Deus não deixou autorização, pelo contrário, deixou a sentença. Então, como podemos encontrar a resposta de um sistema romano que manipulou? Aí vocês, nada, Deus foi lá atrás, mas segue e aplica até os dias de hoje. Por que a Igreja Católica não rasga o catecismo e segue toda a Escritura? Porque lá, irmãos, prega o tradicionalismo, sabe? Prega dogmas instituídos pelo próprio sistema. E aqui eu não sou contra o padre, eu não sou contra você, católico. Não imagine isso. Eu sou contra o sistema que está te levando a mentir ou engano. E que por suas práticas, que são milenares, que vem dentro de nossos familiares, nossos tataravôs para cá, vem sendo passando o que eles receberam lá atrás. Então isso é uma tradição que fere aos princípios de Deus. Quando você encontrar-se com os 10 mandamentos, que eu vou repetir, está em Êxodo capítulo 20, verso de 3 a 17, e que você pegar o livro do catecismo, que está lá os 10 mandamentos, você questione a sua autoridade religiosa. Vá lá e pergunte por que foi alterado. Onde tem na Bíblia dizendo que um sistema pode alterar o que Deus escreveu com seus próprios dedos? Essa é uma razão de você discutir sobre a palavra de Deus, que diz que ela é inspirada pelo Espírito Santo, que ela deve ser inspirada, discutida, aprendida, não é? Deixar de lado o que não vale e correr naquilo que nos leva a uma comunhão sincera com Deus e com Cristo Jesus, aquele que é o caminho que leva ao Pai. Você não pensar disso por causa da sua tradição, por causa do amor que tem sido assolado a você, tudo bem, é um direito seu. Escolha determinam o destino. Isso é livre-arbítrio.
Você vai para onde você quer, você segue aquilo que você quer. Agora, para o céu, só vão os que se convertem, os que buscam a verdade e vivem na verdade. A mentira não tem lugar no céu. Apocalipse 1, 21, valendo ali até chegar ao verso 8, que você vai encontrar que mentirosos, os que praticam doutrinas mentirosas, não herdarão o reino dos céus. Ponto final. Ou você tem uma escada para chegar no céu, ou você será levado pelos braços de outros. O que eu conheço é Jesus, que é o caminho que leva ao Pai. Então, como eu disse, todas as religiões querem te levar ao céu, mas só a verdadeira religião é que diz que Cristo virá até os homens. Foi assim que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou para o Pai preparar moradas e virei, ajuntarei todos estarão comigo neste inverno. Medite nisso, traga uma compreensão de como é que, se Jesus está vindo para nos levar à morada que ele foi preparar, como é que eu já morro e estou em algum lugar? Purgatório, inferno, céu? Não existe isso, não tem base bíblica. A base que tem, que fala sobre os mortos que estarão no sono até a ressurreição. Uns serão ressuscitados para a honra e glória do Senhor, e outros para a condenação. João capítulo 5, versos 28 e 29. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Leia. Eclesiastes 9, verso 5. Salmo 6, verso 5. Os mortos não louvam o Senhor e nem quem desce a sepultura. Então tem muita coisa para entender. Jó 7, de 9 a 10. Fica difícil, você tem que escolher quem ouvir e se alimentar do pão. Cuidado, tem pão com fermento demais. Uma dica, respeitando o que você crê. Mas infelizmente, o meu papel como evangelista, como missionário, é dizer: irmão, oportune a palavra de Deus. Ela é sagrada. Ela é sagrada. Amém? Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13, 17. Então, eu sou um praticante do estudo bíblico. Me faz bem gravar um áudio, gravar um vídeo, falar para você. Procure fazer uma investigação na palavra de Deus e comparar com os seus escritos que você tem recebido, que você tem sido alimentado. Amém? Tiago 1, 22 diz assim: a pergunta é: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, muitas pessoas só estão ouvindo, não estão seguindo, não estão colocando em prática. Isso não edifica, isso não te fortalece, isso não te faz comungar com Cristo Jesus. Precisamos da comunhão, de buscar essa comunhão diária, oração todos os dias, para que nos alimentamos e nos fortalecemos cada vez mais em Cristo Jesus. Como são chamados os praticantes? Ouvintes. Bem-aventurados os praticantes, os que ensinam a palavra de Deus. Que você também possa ser um desses. Se aproxime do Senhor. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam, não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar e nem acrescentar nada das Escrituras. Então, que você possa ter a certeza de que é possível sim uma transformação de mente e de alma, de corpo por completo. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela transforma, ela restaura,
e ela nos religa ao verdadeiro sistema doutrinário daqui da terra que nos leva ao céu. Porque são palavras santas que vieram do céu, originada por Deus e seu Santo Espírito, alimentando homens chamados, capacitados para compartilhar. E assim o Evangelho está sendo pregado em todo lugar e nação. Em seguida, o que é que acontece? Vou encerrar lendo Mateus 24:14 para você. Diante de tudo que está acontecendo no nosso planeta, pestes, enchentes, terremotos, maremotos, guerra, rumores de guerra, fome, doença, vírus, bactéria, famílias corrompidas, famílias sendo, casais se separando, filho matando pai, pai matando. Nada disso é o fim. Apenas é o princípio das dores. E Cristo diz, é necessário que socorra para que se cumpra a palavra, a profecia, que diz que quando isso estiver acontecendo, Cristo está próximo de sua vida. Mas quando chegará o fim? Essa resposta nós temos, o ponto crucial da volta de Jesus está aqui em Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Quando o evangelho chegar, que entrar em todas as nações do mundo, e das 232 existentes, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual faço parte, sou membro da igreja, nós estamos atuando em mais de 210 países do mundo, porque essa igreja, ela foi levantada para o advento de Jesus. Ela tem pregado o Evangelho ao longo desses anos, há 165 anos. Nós estamos levando a palavra, a mensagem da volta de Cristo Jesus. A volta do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para buscar um povo remido, um povo que se apresenta diante da verdade e que vive para as Escrituras e não para as ideologias, doutrinas e tradições. Quando você chegará ao conhecimento da verdade? Escolhas determinam o destino. Amém? Fique com Deus, muito obrigado. Quiser repassar esse vídeo para outras pessoas que possam ser alcançadas, pessoas que possam tirar suas dúvidas e saber se o que está fazendo agrada a Deus ou agrada a homens. Ou o que está fazendo desagrada a Deus e é tudo para que Satanás bate palma. O que você faz que desagrada a Deus, automaticamente é aplaudido por Satanás. Então deixe de aplaudir Satanás e venha humildemente se humilhar ao Senhor, pedir arrependimento e força para vencer o mal e ter da parte de Deus todo o acesso celestial por meio das Escrituras em Cristo Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus e um bom dia.